pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Gestão Cast, esse podcast que já é um sucesso, apresentado por mim, Deise Dantas. Vocês sabem que eu já começo falando dos nossos patrocinadores, a Sunshine Florida Drinks, a Inovanet, a Inalti Produções. Hoje eu estou aqui muito bem vestida, elegantíssima, para receber o meu convidado com essa roupa linda, esse look lindo, lá de Kelly Goldeiro, as semijoias lindas da Magnífica e a minha make também, olha só, que pele maravilhosa, né? Da Seito. Então, vocês sabem que aqui tem muita novidade. Hoje, inclusive, nós estamos começando a segunda temporada do Gestão Cast. Então, vem muita novidade por aí. Então, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para os seus amigos. E hoje eu estou aqui com um convidado maravilhoso, uma pessoa que tem uma história de vida, uma trajetória muito bela. Vocês sabem disso, que eu sempre trago gente inteligente para cá, para o Gestão Cast, pessoas que estão empreendendo, que estão fazendo acontecer, e fica o meu agradecimento a ele, Gêner Tinoco. Eu vou apresentar ele aqui rapidamente para vocês. Gêner, ele é publicitário, ele tem um programa maravilhoso na CBN, chamado Bom Dia CBN, que é apresentado por ele e por Roberto Medeiros, o programa campeão de audiência, e ele também está à frente do programa Mundo dos Negócios, no qual eu tive a honra de ser entrevistada também. Então, Gêner, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito meu convite. Saiba que é uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente. Olá, Deise. A satisfação é minha, né? Quem recebe um convite fica mais feliz do que quem convida. Então, a satisfação estar aqui com você e estou às suas ordens para o que você precisar. Então, Gêner, eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando com você em relação à sua história, né? Sua história na parte do empreendedorismo. Você que é um comunicador de sucesso, eu queria que você dissesse para a gente como foi que começou essa questão da comunicação. Hoje você é um publicitário de renome aqui no Estado. E começou como? Conta para a gente. Bom, eu não vou dizer o tempo, porque senão você vai dizer que eu sou velho. Eu sou um cara jovem, eu sou da linha de Jô Soares. Jô Soares dizia que só tem duas idades, né? Vivo e morto. Como eu estou vivo, me considero jovem. Eu comecei há muito tempo. Eu organizava e fazia eventos lá atrás, ainda pós-adolescente ou na adolescência, sei lá. E a gente queria fazer os eventos e a gente tinha dificuldade de contratar empresas de comunicação, porque não existiam na época. Sim. Tinha 2 ou 3 grandes agências, mas o que a gente fazia era coisas miúdas e não tinha... não despertava o interesse na época. Sim. Nós estamos falando aí de mídias tradicionais na época. E a gente viu que tinha um flanco. E a gente criou uma agência chamada Armação Propaganda. Lá atrás, a criação dessa agência fui eu, João Dias e Dix Medeiros, Memé. A gente fez uma agência que está viva até hoje. Coisa boa. Faz bastante tempo, é uma agência tradicional no mercado. E eu comecei fazendo eventos. Eu faço eventos até hoje. E a gente começou fazendo propaganda para os eventos e depois migrou, fez uma agência, virou uma agência profissional, criou história e está instalado aqui do outro lado da cidade, lá no bairro da Ribeira, há muito tempo, que é um bairro histórico. A gente tem uma identificação boa lá na Ribeira e nós estamos por lá. Sinteticamente, rapidamente, foi isso. Que massa. Parabéns, né? Parabéns. Obrigado. Gêner, dentro disso que a gente está conversando, eu acompanho seus programas e eu vejo que você é uma pessoa também que manja muito sobre política, né? Você... Eu gosto um pouquinho. Gosta. Ele gosta bastante. E aí eu queria saber da sua opinião. A gente sabe que hoje falar sobre política é um pouco delicado porque está tudo muito polarizado, né? A gente sabe desse negócio de Lula, de Bolsonaro. Esse ano é ano de eleição, né? As pessoas vão escolher seus prefeitos, seus vice-prefeitos e seus vereadores. E eu queria que você dissesse aqui para a gente como é que você vê hoje a política dentro desse cenário, dessa polarização todinha que está acontecendo. A polarização não é só local, né? A gente tem no Brasil uma polarização chatíssima, deselegante, grosseira, medíocre sob o ponto de vista da civilidade, em que os polarizadores têm interesse em se agredirem mutuamente no propósito de dominar a opinião pública e de se projetarem na opinião pública. Mas isso ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma democracia estável, grande. Você tem lá uma polarização hoje entre Joe Biden e Donald Trump. Não chega a ser tão ruim quanto a nossa, mas também não é boa, não é sadia. O ideal era que o brasileiro soubesse votar. E eu me lembro que diziam que nos anos 70, Pelé disse uma vez que o brasileiro não sabia votar. Foi atribuído a Pelé, ele depois até negou. E quase tiraram o fígado de Pelé. E a gente vê hoje, em 2024, que o brasileiro não sabe votar.
É O brasileiro vota por emoção, ele não vota com a razão, a vida dele não melhora. Nós moramos num país com altíssimo custo de vida, alimentos caríssimos. Se você pegar os preços dos alimentos agora, arroz, se você pegar banana, frutas, verduras, legumes, caríssimos. Tomate está tudo caro, muito tá tudo, caro. feijão está caro. Se a gente comparar com relação ao ano passado, que já era caro. É verdade. Então, a gente vive num país em que a população é o tempo inteiro utilizada, ou melhor, usada durante o processo eleitoral, a respeito de atender ao pobre, de fazer para o pobre, de trabalhar para o pobre. E quando passa o processo eleitoral, na hora da gestão pública, o foco é muito mais no interesse político, na visão política, na miudeza política, na discriminação política, e a população continua a não ter serviços eficientes de saúde, serviços de educação de qualidade, estradas de qualidade, infraestrutura de qualidade. A gente não tem no Brasil quase nada. É verdade. O Brasil, semana passada agora, essa semana agora saiu, eu falei isso na rádio, o Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo. No índice de desenvolvimento humano, que mede a qualidade de vida que nós temos, com os indicadores básicos, inclusive com a educação. No IDH recente, o Brasil está em 89º do mundo, 89. Diga aí. Significa dizer o seguinte: se o país é rico, está entre as 10 nações mais ricas, os 10 países mais ricos do mundo, e do outro lado nós temos uma classificação tão ruim, está havendo algo de errado, está havendo uma dissociação muito grande, está tendo algo misterioso que faz com que esse volume de recursos não seja transferido para a qualidade de vida do povo. E a população continua votando. E a população faz de conta que não entende. Ou seja, nós temos culpa nesse processo por nós não nos aprofundarmos na razão do que gera esse desconforto. Vou dar um exemplo maior que eu nem falei, deixei propositalmente para depois. O padrão de insegurança que nós temos no Brasil é vergonhoso. Não é só no Rio Grande do Norte. Aqui é muito grande. Aqui morre por ano, mais de 1.000 pessoas assassinadas. E ninguém faz nada. E quando a gente fala, e eu falo disso na rádio com frequência, eu vou falando cada vez mais, aí as pessoas reclamam, aí sai uma peça publicitária do governo do Estado e tal. Pois bem, no Brasil, morrem por ano mais de 40.000 pessoas assassinadas. É um dado alarmante. Essa guerra agora do Hamas com Israel, foi feita uma declaração agora do ministro da Saúde do Hamas, o secretário da Saúde do Hamas, anteontem, ela agora recentemente, estima em 30 mil mortos. Diga aí a diferença. A guerra da Ucrânia com a Rússia, a estimativa da Ucrânia é de 33 mil mortos. O Brasil, em 2 anos de guerra. No Brasil morrem, a cada ano, mais de 40 mil pessoas. Se eu não estou enganado, em 2022 foram 47 mil pessoas e pouco. Eu não lembro agora o número exato. O que é que eu quero dizer com isso? Tem algo de muito errado no Brasil. Como se nós somos um país entre os 10 mais ricos do mundo, nós não temos aqui nada dessas coisas que eu falei todas, nós não temos tranquilidade, nós não temos paz, É verdade. nós não temos valorização. As pessoas precisam compreender que o Brasil é um país que deveria oferecer muito mais aos seus cidadãos. E o que é uma pena, né? Nós temos um país lindo, bonito, um clima Rico. agradável, rico. O Brasil é rico. Pessoas muito capacitadas que têm vontade, sim, de fazer acontecer, sim, que querem entrar na política, sim, para mudar essa trajetória, mas é como você disse, não adianta ter bons candidatos se as pessoas não sabem votar. Né? As pessoas, o Brasil, e eu posso falar porque eu conheço um pouco do processo de campanha política, de comunicação, nessas coisas, é tradicional aqui que o povo brasileiro vota emocionalmente. E o pessoal se vende por qualquer coisa, né? Se votasse racionalmente, as escolhas seriam diferentes. Então, com certeza. não vamos ser pessimistas, porque eu sou um cara otimista. A gente falando assim, parece que a gente está contra. Não, é para alertar você de que se você fizer por bem, nós teremos um país melhor. É isso aí, ele está dando uma aula para a gente. Muito bem, tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte. Se você não souber como fazer, faz o seguinte: toda eleição você vota contra. Você vota no candidato numa eleição, na outra você vota no outro, na outra você vota no outro. Não repita seu voto. É o primeiro passo. Gêner, dentro disso que a gente está falando aí em relação à política ainda, como é que você vê essa questão de nós, mulheres,
estarmos entrando dentro desse ambiente que ainda é, sim, muito machista, porque existem mais homens na política do que a própria mulher. Eu sei que também eu sou mulher, não vou passar o pano e dizer que a culpa também é dos homens, porque às vezes as mulheres não se interessam muito em entrar na política. A grande questão é essa. Mas houve aí uma mudança na legislação e hoje existe cota para a mulher e tal. Como é que você vê essa questão? As mulheres precisam participar mais. É. Se você pegar historicamente, a participação feminina é pequena. Já há uma tentativa de estimular a participação feminina estabelecendo 30% das candidaturas dentro dos partidos a candidaturas femininas. O ideal é que as mulheres participassem mais. Por quê? Exatamente. Outra coisa, as mulheres participassem mais e trazendo para a campanha política o jeito mulher de fazer as coisas. Não estou me referindo à mulher que, quando chega na política, é imitar os homens, não. Porque tem mulher que, quando chega na política, fica grosseira. Porque os homens são grosseiros, em boa parte. Não todos, mas boa parte dos homens são grosseiros na política, né? São agressivos, são deselegantes. Uns atacam os outros com a disfarçatez que a gente fica olhando assim e diz, porra, esse cara não tem a menor educação. A gente vê muito isso também com parte das mulheres. Se você analisar a representação federal do Brasil hoje, a representação federal feminina do Brasil, de vez em quando você vê uma entrevista em que uma deputada federal é muito deselegante com uma colega ou com um colega de parlamento, às vezes do mesmo partido, às vezes de outro partido ou opositor, mas o fato é o seguinte, falta muito na política brasileira civilidade. É verdade. E as mulheres têm muito mais jeito, sensibilidade, carinho, forma melhor de tratar as coisas do que os homens. Precisa trazer isso para dentro da política e fazer com que a política seja um instrumento em benefício de todos, em benefício do bem comum e não em benefício de um grupo político que se instala nos estados, nos municípios, no governo e tira proveito para si e para a sua legião política, digamos assim. Muito bem. Olha só, hoje nós temos uma aula com Gênia Tinoco sobre política, sobre empreendedorismo. O papo está muito bom. Gênia, dentro ainda da política, eu vou lhe aperrear com política hoje. Pode ir, fica tranquila. Depois você fala um pouquinho de comunicação. Fala de Natal, que é a minha cidade do coração. Dentro ainda desse contexto político, como é que você vê, trazendo um pouco, porque aqui o Gestão Cast a gente fala muito sobre a questão do empreendedorismo, de maneira geral, né? É um programa voltado para quem empreende, para quem está ali desenvolvendo algum produto, algum serviço, não importa se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, se é uma empresa pública, uma empresa privada. E aí, dentro disso, por que eu estou falando tanto da questão da política? Porque a gente sabe que a política, sim, interfere para quem está empreendendo. Não tem como muita gente diz assim, mas eu não gosto de falar de política. Mas a política é um mal necessário. A gente precisa falar sobre política, a gente precisa saber votar, a gente precisa, sim, saber gostar da política e ver o lado bom da política, para usar a política ao nosso favor, né? Negar as atividades inerentes à sociedade é ser um pouco covarde com o futuro das pessoas. Exatamente. A gente tem a obrigação de falar sobre a política, de questionar a política e de cobrar, sobretudo de cobrar, para que a política transforme a vida da gente. Porque a situação que eu já falei sobre o quadro que nós temos aqui é lamentável. Então, a gente precisa cobrar. Por quê? Porque os políticos têm condições de fazer muito mais, têm condições de fazer com que o Estado preste um serviço muito maior, o Estado como ente, e por conveniências distintas, não fazem. Eles não fazem. Exatamente. Então, a gente tem que cobrar. É o jeito, não tem outro caminho. A gente tem que ser ativo. Aí, agora, indo para a parte de Gênia comunicador. O que é que você diz para as pessoas que estão começando a empreender dentro desse segmento, que querem ter o sucesso que você tem, que querem ter o alcance que você tem? Seus programas são programas de sucesso, programas de grande audiência, tanto na rádio, né, na CBN, quanto na TV Tropical. Quais são as dicas que você fala, o que é que você dá de conselho para esse pessoal? Bom, vamos dividir as coisas. O programa da televisão chama-se Programa Mundo dos Negócios. Ele vai ao ar aos domingos na TV Tropical. É segundo lugar de audiência, tem 12,5% de audiência, apurado pelo Ibope. Ele perde apenas para o Esporte Espetacular da TV Globo. É um programa voltado, veja só, é um programa voltado para despertar nas pessoas o empreender, nesse foco que você falou. Nós mostramos lá experiências de sucesso aqui de pessoas do Rio Grande do Norte que decidiram empreender, que fizeram suas empresas, que as transformaram em realizações de sucesso e fizeram com que as suas vidas melhorassem. Então, eu levo para lá cases de pessoas impressionantes, pessoas que saíram da miséria absoluta e que hoje são milionárias. Pessoas que, assim, tem gente que saiu de um município lá distante, no interior do estado, que não tinha
a menor condição de se manter lá, que veio para Natal, que passou uma dificuldade danada, que começou a trabalhar, a produzir, a criar, e aí criou uma empresa, e depois criou uma indústria, e hoje a indústria é grande, atende muita gente. Há vários e vários casos desse tipo. Pessoas que superaram. Então, empreender é, sobretudo, superar. É você criar as condições para ter uma vida mais confortável, para gerar uma vida melhor para você e para os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos, etc. Então, a gente estimula o empreendedorismo, sobretudo por esse ponto de vista. Agora, nós temos no Brasil, e você falou ainda há pouco sobre a participação dos governos, a importância do poder público, nós temos no Brasil uma discriminação muito grande, que só a miudeza política e a miopia econômica faz com que as pessoas que estão instaladas em cargos públicos de relevância não valorizem as empresas. Se a gente pegar as experiências do mundo, e eu não vou entrar no aspecto político, mas vou entrar no aspecto econômico. Em 1980, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. O Brasil tinha, salvo engano, 250 bilhões de dólares de PIB. A China tinha em torno de 180 bilhões de dólares. Sim. A China era um país fechado, que não valorizava as empresas, que não deixava ninguém empreender, era uma economia planificada, politicamente comunista e economicamente uma economia planificada. O Brasil vivia uma ditadura, era um país de economia, se dizia na época, se dizia que a economia era capitalista, mas era um país com a economia fechada também. O fato é que o Brasil, a partir daí, logo depois, teve a redemocratização. O que é que aconteceu? No final dos anos 70, o líder chinês, Deng Xiaoping, acho que era Deng Xiaoping, ele foi e estou na dúvida agora se foi ele, acho que foi ele. Ele foi e estabeleceu as condições para uma abertura da economia chinesa, para a atração, tem uma denominação específica, não estou ocorrendo agora, porque é muita coisa nas minhas catraquinhas aqui, mas houve uma denominação para isso, e ele fez com que a economia chinesa passasse a se abrir e a ter empresas e a valorizar empresas. E o que nós tivemos foi que, de 80 para cá, 2024, o que ocorreu foi que o Brasil passou de um PIB de 250 bilhões de dólares para 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, e a China de 180 bilhões de dólares para 17 trilhões e 700 bilhões de dólares. A China é 8 vezes mais rica do que o Brasil hoje. Nós éramos quase 2 vezes, 1 vez e meia mais rica do que a China, mais ricos que a China nos anos 80. Aí as pessoas dizem, mas a ditadura chinesa... Eu não estou falando sobre ditadura, eu estou falando sobre economia. A China estimulou a presença de empresas. A China atraiu as empresas internacionais, sobretudo as empresas de grande capital tecnológico, pessoas, tecnologia, inovação, trouxe para lá, ofertou mão de obra, ofertou condições para que essas empresas se instalassem na China, se desenvolvessem. E hoje o que nós temos no mundo é um mundo quase que dominado pela China, uma empresa chinesa em todos os lugares, de ponta, empresa de tecnologia e tal, disputando o mercado com as empresas norte-americanas, com as empresas do mundo dito organizado e civilizado. O que é que eu quero dizer com isso? Não há economia no mundo que tenha se desenvolvido, que tenha o país enricado e que a sociedade tenha melhorado de qualidade de vida, que abriu mão de empresas. Então, você pode pegar o seguinte: quais são os países que têm melhor padrão de vida? Pode pegar todos eles. Uhum. Por acaso, saiu agora pela 5ª vez que a melhor qualidade de vida do mundo é da Finlândia. Sim. A economia aberta. Né? Finlândia. Você pega todos os países que discriminam as empresas, ou os poucos países que discriminam as empresas, são países pobres, como é a Venezuela. A Venezuela é um contrassenso tão grande que é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo e é o único país em que, tendo petróleo como uma reserva fundamental, é pobre. Todos os países que têm reserva de petróleo são ricos. Os países asiáticos estão aí para mostrar exatamente isso. Qual é a exceção? É a Venezuela. Por quê? Porque é um governo retrógrado, é um governo, uma ditadura sanguinária, é um governo que não valoriza as empresas. Ora, o governo de lá quebrou. A PDVSA, que é a economia de petróleo estatal dele, é uma empresa quebrada hoje, por conta da demagogia política, da disfarçatez política. Estou dando o exemplo da Venezuela, porque é próxima daqui, mas você pode pegar outras economias, como Coreia do Norte, a própria Cuba. Cuba, semana passada, houve protesto em 5 cidades, as pessoas estão protestando porque estão com fome. Não tem comida em Cuba, não tem energia. Está faltando energia no interior. A segunda cidade de Cuba, não me ocorre o nome agora, houve um movimento fortíssimo lá e o que aconteceu? Repressão mais forte ainda. Então, a gente tem as experiências do mundo e não há país rico do mundo que tenha aberto mão da presença de empresas. Se você pegar da China aos Estados Unidos, da Alemanha à Inglaterra,
da Rússia a qualquer outro país que você queira colocar aí nessa parada, a França, por exemplo, todos os países do mundo que conseguiram se desgrudar da miséria, da pobreza, eles optaram pela valorização e fortalecimento da empresa. Estranhamente, o Brasil andou para trás. Por quê? Porque há determinadas áreas do Brasil que não valorizam as empresas, que perseguem as empresas. No Rio Grande do Norte, por exemplo, há muita reclamação da dificuldade das empresas aqui atuarem. Mas muita reclamação. Perseguição, discriminação, intolerância, conflitos, confrontos. E isso faz com que o nosso mercado seja uma porcaria como é hoje. Exatamente. O Rio Grande do Norte só andou para trás. Sem falar da carga tributária daqui, que a gente vê as empresas, as indústrias principalmente, fugindo daqui, né? Pois é. Indo para os estados vizinhos. Pois é, tem muita gente que saiu. Então, por onde a gente fala, a gente termina dando um volume de informações que são negativas, embora a gente não queira, mas é porque essa é a realidade. O que é que a gente tem que fazer? Se a gente quiser sair desse buraco que a gente está, como país e como Estado, a gente tem que estimular os negócios empresariais. Não tem jeito. Você pode dizer o seguinte, mas as empresas, como dizem, né? As empresas fazem isso, fazem aquilo. Cabe ao Estado estabelecer as condições em que as empresas devem atuar e deixá-las atuar naquelas condições. Não é razoável que você tenha uma insegurança jurídica tão gigante como tem aqui no Rio Grande do Norte. É verdade. Eu me lembro que no final dos anos 2000, 2008, por aí, 2010, inúmeras empresas estrangeiras vieram para cá e anunciaram a instalação de grandes resorts, hotéis com campos de golfe, com helipontos, instalados aqui no litoral norte. Eu me lembro que vieram para Natal algumas expressões mundiais, celebridades mesmo, para tratar desses lançamentos. Aqui esteve, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, Antônio Bandeiras, Melanie Griffith, que era a mulher dele, teve aquele jogador inglês famosíssimo que hoje está nos Estados Unidos, David Beckham, e outros. Nenhum desses empreendimentos foi à frente. Por quê? Porque nenhum desses empreendimentos obteve licença para operar. Tá vendo? Conseguiu sair do licenciamento. E os empresários, como é que eles vêm? Eles vêm para uma região que eles acham importante. Tentam fazer um investimento, não conseguem, eles pegam o dinheiro deles e vão fazer os investimentos em outras regiões. É, e nós ficamos aqui sem os empregos, sem as empresas, sem os impostos, sem o desenvolvimento que seria gerado. É triste? É que funciona assim aqui. Infelizmente, né? Mas nós somos pessoas otimistas e acreditamos que a importância desses debates, né, que está acontecendo aqui agora entre eu e Jenner, eles vão, sim, ter uma representatividade. A partir do momento que a gente acordar, que a gente lutar pelo nosso Estado, que é um Estado tão lindo e de pessoas tão capazes, a gente consegue mudar essa realidade. É um Estado rico. Exatamente. O Rio Grande do Norte lidera, o Rio Grande do Norte lidera a produção de fruta tropical do Brasil, a produção de camarão, a produção de atum, a produção de sal, a produção de energia renovável com os parques eólicos. Desse jeito. Há uma série de setores da nossa economia que lideram nacionalmente. Se você comparar estados vizinhos, você não tem isso. Só que o que é que nós precisamos? Nós precisamos transformar que essa realidade econômica da gente se transforme em qualidade de vida para o nosso povo. As pessoas. Não se realiza. Por que é que não se realiza? Porque não tem cabimento que um estado pequeno como esse, com o potencial econômico que tem, com as riquezas que tem as riquezas minerais, que eu nem falei, tem várias coisas, não é minimamente razoável que nós tenhamos, ainda hoje, quase que um terço da população na faixa de pobreza. Exato. Então, você tem aqui mais de 1 milhão de pessoas na faixa de pobreza. Seria cômico se não fosse trágico. Porque o discurso que a gente escuta do mundo político é um. A governadora fala, não sei o quê, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e a realidade do Estado é a mesma, não muda. Não muda, é verdade. A gente vê muita propaganda, né? Propaganda enganosa, né? Muita propaganda aí, muita coisa bonita, mas assim, a questão, como o Gênero está colocando, a sensação que a gente tem quando a gente anda pelas ruas aqui de Natal e também das outras capitais, é a sensação de insegurança, a educação realmente passa por uma crise horrível. Eu fui abordado às 10h15 da manhã, o cara querendo me assaltar às 10h15 da manhã, ali na Salgado Filho, do lado da UNP.
Um dia, uma quarta-feira, 10h30, no claro, um sol quente, nada, o cara me ameaçando, vou dar um tiro, não sei o quê. Você não tem noção do pânico que eu tive durante 3, 4 minutos que ele ficou ali gritando, querendo entrar no carro, abriu a porta batia no meio-fio que era alto, ele não conseguiu entrar, aí me gritava comigo, chamava disso, esculhambou comigo. E você fica naquele estado de tensão, depois ele abriu a porta de trás, também não conseguiu abrir, aí abriu o vidro, e aí ele quis entrar pelo vidro de trás. Nessa hora eu fugi. O carro estava ligado, acelerei o carro e aí ele Foi-se embora. caiu. Mas veja aí a situação Mas foi um caso gravíssimo. Então, estou dando um exemplo de 10 horas da manhã, 10h15. Recentemente, ali na Ribeira, que era um bairro tranquilo, a Ribeira que é um bairro que está muito esquecido, mas era um bairro tranquilo. Nós tivemos não sei quantas lojas de lá, todas assaltadas, para roubar os equipamentos que essas empresas têm, ar-condicionado, para tirar cobre, para fazer venda por conta de droga, essas coisas aí. Não, um drama. Triste. O centro da cidade está morto, né? Pois Eu passei lá esses dias, meu Deus, as lojas, antigamente você andava ali, tinha vida ali, né? As lojas americanas, e você passa ali no centro de Natal, parece um cemitério de lojas, né? De Tudo morto, empresas, né? tudo morto. Mas a praia tem gente, e tem luz, e tem alegria. Nos fins de semana eu vou para Ponta Negra, acho ótimo. Nós temos praias aqui lindíssimas. Acho que o que salva a gente são... Deus é tão generoso com a gente que ele deu uma orla marítima para Natal lindíssima. Nós temos praias lindas, com belezas naturais lindas. E uma água mornazinha, quentinha, né? Exatamente. Nosso clima aqui é maravilhoso, sol o ano todo, para a gente curtir aí nossas praias, nossos shoppings, passear. Gêner, você estava falando sobre a questão dos países, né? E me veio à memória aqui a questão dos Estados Unidos, né? Com Obama lá atrás, quando começou a surgir essa questão das plataformas, na campanha dele, eu vou pegar você para a política de novo, viu? Sim. E aí eu queria que você me dissesse como é que você vê essa questão das plataformas. Você que é publicitário também, que trabalha muito rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, Tudo. TikTok, né, também, o próprio tudo. YouTube. Como é que você vê isso associado à questão da política, já que a gente está no ano eleitoral? A primeira campanha de Barack Obama, ela foi muito marcada pelo uso do Twitter. Isso. Eles chamam Twitter. Foi muito marcada, eles Twitter? fizeram foi uma ação muito forte que eles fizeram e deu uma repercussão danada na campanha dele. E depois vários outros usaram. E hoje se usa ainda, claro, mas hoje no Brasil mais forte agora, Instagram, Facebook já foi mais forte. Eu acho que as plataformas são fundamentais. Acho que há uma preocupação descabida da área pública, da área tribunais, os tribunais eleitorais, querendo aqui e ali tolher o uso das plataformas e tal. A plataforma é um meio. As pessoas, ao ocuparem as plataformas, elas fazem as suas redes sociais e elas devem ter a liberdade de postar o que quiserem. Se elas infringirem alguma das regras vigentes do país, elas vão lá e elas serão punidas. Você não pode estabelecer uma censura prévia dizendo o seguinte, não pode postar isso, não pode postar aquilo. A gente tem que ter liberdade para postar o que quiser. Eu sou radicalmente contra a regulamentação das redes sociais. Uma coisa é a plataforma, e essas pessoas confundem. Eles dizem o seguinte, não, porque quem vai determinar o que entra e o que não entra na área política, sabe a decisão agora do TSE. O que entra e o que não entra nas campanhas políticas são as plataformas. A plataforma não sabe o que eu estou postando. Exatamente. Eu utilizo a plataforma para postar lá. Você imagine como é que uma plataforma vai controlar todos os temas que todos os seus usuários vão postar todas as horas, todos os minutos, todos os dias, todos os anos. É impossível você controlar isso. Então, o que é preciso? O preciso é que você dê a noção de como as plataformas funcionam, estudem. As pessoas que estão nesses cargos têm que estudar, têm que ter a compreensão da dimensão das plataformas para depois, então, começar a tentar ver o que está certo e o que está errado. Acho que as campanhas deveriam ser muito mais democráticas, com mais espaço nas mídias todas, não as mídias offline somente, e nem as mídias online somente. Mas a integração de mídias online e offline. As mídias offline são as tradicionais, televisão, rádio, sobretudo essas duas, que são as mídias eletrônicas e que falam com grandes volumes de audiência. Tem grandes volumes de audiência, grandes volumes de pessoas assistindo e ao longo do tempo. Há uma certa dubiedade no Brasil sobre a importância das mídias. Então, aqueles profissionais que são mais concentrados nas mídias digitais, eles passam o tempo todo desqualificando as mídias offline, as mídias eletrônicas. E a gente sabe que não é bem assim, porque quando você quer falar com um volume grande de pessoas, a melhor forma
é através das mídias eletrônicas. Por exemplo, se você tiver uma comunicação para a massa, o veículo com mais eficiência, com mais rapidez, com mais capacidade de cobertura é a televisão. É. E, então você tem a televisão e você tem a rádio reinventada depois do mundo digital. Todo mundo achava que a rádio ia sucumbir e a rádio virou rádio se TV. reinventou, né? Se reinventou, ficou rádio televisão, a rádio tem imagem. Isso. E manteve as suas características básicas de instantaneidade, de facilidade de acesso. Você dá notícia em tempo real, a gente está dentro da rádio, você está aqui, e aí chega uma notícia ali em tempo real, você dá. Diferente de um programa tradicional de televisão e tal. Tem muita coisa. É verdade. Eu sou completamente favorável ao uso de todos os meios de comunicação nas campanhas políticas, inclusive outdoor, inclusive backbus. Tudo que é possível, você tem potencial de uso. Basta você disciplinar. Mas eu sou contra, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque ela manipula o que os candidatos dizem. Ela estabelece as possibilidades de manipulação de voz, de expressão, de vídeo, de cena, de imagem, de tudo. Então, como não há a possibilidade de você controlar a inteligência artificial hoje, é mais fácil você proibir do que você aceitar. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se um oponente quiser, ele pode fazer. O cara é candidato a prefeito de uma cidade. Sim. Ele não vai usar a inteligência artificial para ele, mas ele pode usar a inteligência artificial em nome de um terceiro. Ele faz um vídeo com o oponente dele o atacando ou fazendo qualquer tipo de ataque e joga nas redes. E aquele cara que sofreu essa sacanagem, essa montagem, essa trucagem, pode ser prejudicado por isso. Então, é muito como hoje. Hoje é possível pegar a sua imagem e pegar a sua voz e botar você fazendo um discurso que você não fez. Você sabia disso? É, inteligência artificial, né? Pois é. Então, a gente vai chegar aqui o seguinte, você é uma pessoa que defende uma pauta, por exemplo, de empreendedorismo. Aí põe um discurso comunista na sua boca, dizendo que você defende o Estado planificado, que você é contra as empresas, que você é contra o empreender, que você acha que as pessoas todas têm que ser empregadas do Estado, que tem que ter alimentação dada pelo Estado, como é em Cuba, por exemplo, que é uma ração mensal. E você... É verdade, é ração mensal, você recebe um saco. Meu Deus. E você vai dizer, mas eu não disse isso, mas a sua imagem que está lá. É, desse jeito. Recentemente saiu um modelo aqui, eu até mostrei na televisão, em que tinha um senhor vestido, estava aqui, o cara filmou o senhor e tinha um jogo de basquete da NBA americana. Sim. E o cara pegou essa imagem desse senhor, que ele fotografou, que ele fez quase com scan, né? Pegou a imagem dele e jogou naquele cara que estava jogando. E este personagem, que era o senhor, passou a ser o jogador. Na verdade, quem fez toda a jogada foi o cara que é o craque lá do basquete. Mas a imagem que a gente vê é a imagem do senhor, como se fosse verdade, e não é. Como é que a gente vai saber o que é fake e o que é real? Verdade. Nesse mundo de políticos sem vergonha que a gente tem no Brasil. Os políticos aqui não têm vergonha, eles mentem sobre os outros, eles inventam sobre os outros, eles o tempo inteiro acusam os outros de coisas que os caras não fizeram. E a gente sabe tempos depois que aquilo não é verdade. Mas aí já ficou o desgaste, já desqualificou a imagem daquele político. Imagem, para quem trabalha com comunicação, e eu trabalhei a vida inteira preocupado com imagem, cuidando das coisas, imagem, sobretudo para o político, é fundamental. É verdade. Então, a luta pela preservação da imagem é imprescindível. E nessa luta para preservar a imagem, deixar a inteligência artificial de lado é uma forma mais simples de você conseguir manter as imagens dos políticos, digamos assim, menos sujeita aos ataques dos adversários. É isso aí. Gente, que aula, né? É Que um bate-papo, bate-papo, né? Que bate-papo. Aula porque você é gigante, né, gente? Não, Você 1,90 tem m. muito... Ele é bem alto mesmo. Aqui nos bastidores, Alessandro e meu esposo estão rindo. Gente, eu queria só fazer um parênteses para mandar um abraço para Eduardo Passar, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Um abraço para Passar, meu amigo. É, Passar é gente boa Um demais. dos caras velho. É, cara velho. Eu chamo de cara velho. Gente, eu quero dizer que é com muita alegria que a gente está, infelizmente, encerrando o Gestão Cast, mas eu quero novamente te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento para estar aqui com a gente e trazendo esse bate-papo de alto nível, que é muito bom com você. E eu tenho certeza que a audiência, o pessoal que vai assistir, principalmente lá da comunidade, os determinados, das determinadas, o pessoal assiste, viu? Comenta, curte, Boa, compartilha. né? Depois você me manda o link para eu assistir. Mando sim.
E aí eu quero deixar os meus agradecimentos a você e dizer a você que está nos assistindo que não fique triste, já que o podcast está encerrando, porque em outras oportunidades a gente vai fazer muita coisa junto, né, gente? Se Deus É isso quiser. aí, se Deus quiser. Eu quem lhe agradeço, Deise, muitíssimo grato pelo seu convite, pela participação aqui e espero que tenha sido a contento, digamos assim, não é? Maravilhoso. É isso aí, o Gestão Cast fica por aqui. Tchau, tchau. Passa e bota aquela música. Tararararã, tarã. Já escutou a música do Gestão Cast? É Não. maravilhosa. Um abraço, gente. Tchau, tchau.